A manchete é: a CPI já venceu. E pode confiar, porque quem disse não fui eu. A CPI da Covid está perto do final e as descobertas dela envolvem um gabinete paralelo que conduzia o Brasil no caminho da imunidade de rebanho por contágio, também corrupção generalizada no Ministério da Saúde, inclua aí as vacinas superfaturadas, assim mesmo, no plural, sem falar no plano de saúde que matava indiscriminadamente. O último depoimento deve ser o do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que aparece aí simbolicamente dançando um forrozinho com um vírus. Veja que coisa, né? O Queiroga, ele até já passou pela CPI, mas foi meio que um passeio, porque a CPI ainda não estava equipada para fazer os questionamentos certos. Dessa vez, deve ser um pouco diferente. E o Queiroga, ele depõe na CPI num momento em que a CPI já venceu. Será meio que uma cena pós-créditos num bom e num longo filme, vai. A CPI já venceu é o título de um texto do Leonardo Rossato, cientista político, autor do Nada Novo no Front. Esse texto elenca alguns pontos para anunciar essa vitória da CPI. O primeiro dos pontos: a CPI fez o Brasil se vacinar. Antes da CPI, o ritmo da vacinação era um. Depois do início dos trabalhos, era outro. Por quê? Porque a CPI foi mostrando a lerdeza do governo na compra das vacinas. Teve o caso dos seguidos e-mails ignorados da Pfizer. Mas não é só isso não. A gente tinha um discurso de que o governo pararia de comprar Coronavac. Isso também é muito importante da gente frisar. O governo, ele queria privilegiar algumas vacinas em detrimento das outras. E isso, assim, não só por conta das questões que a gente hoje conhece, relacionadas à Covaxin, por exemplo, mas também por conta do seu capital político. A Coronavac, que foi a grande responsável pelo começo da vacinação no Brasil, e até abril ali era responsável por mais de 60% das doses no Brasil, ela era uma vacina que o governo teve que engolir a seco. Ele não queria essa vacina por perto e ela atrapalhou, inclusive, os planos de compra de vacina do governo Bolsonaro. Então, o primeiro argumento é esse é o de que o governo fatalmente conseguiria, de alguma forma, sabotar as compras futuras da Coronavac. O segundo ponto que mostra a vitória da CPI é o combate ao negacionismo científico. Muito dinheiro foi usado para propagandear o tal do tratamento precoce, para incentivar as pessoas a ignorar o distanciamento social e até para negar a seriedade da pandemia. Aí chega a CPI, convocando cientistas, tipo a Natália Pasternak, tipo Pedro Halal, e isso gera manchetes em todos os jornais. Vai se fazendo assim um contraponto ao negacionismo. Contraponto que ganha um belo do empurrão para conquistar espaço na imprensa e também nas redes sociais. Quando você dá esse crédito para os cientistas e você vê os cientistas apresentando dados num cenário que nem o da CPI, você consegue, assim, isso é essencial para reter um pouco, para diminuir um pouco o poder da rede de fake news. Porque você tem um contraponto. As pessoas, elas começam a relacionar as coisas que os cientistas falam com o que está acontecendo na vida delas. Quando o Pedro Halal vai lá na CPI e fala, olha, 400 mil pessoas não precisavam ter morrido. As pessoas pensam, poxa vida, o meu tio que morreu ficou há 15 dias de se vacinar. O meu avô que morreu ficou há um mês de se vacinar. Esses caras podiam estar vivos. Então, existe essa interação da ciência e do que a ciência fala com a percepção do cotidiano das pessoas e com as dores e com as emoções das pessoas. Isso acaba enfraquecendo muito todo o discurso negacionista. E tem mais, a CPI também interrompeu esquemas bilionários de corrupção nas compras de vacinas. Esses esquemas tinham algumas coisas em comum. O governo, ele dava preferência a vacinas cujas compras seriam intermediadas por terceiros.
Assim, o laboratório lá fora do país e uma empresa aqui no Brasil intermediando a compra. Essa empresa intermediando a compra daqui, ela era fundamental para fazer o dinheiro, quem sabe, parar num paraíso fiscal, alguma coisa do tipo. Outra coisa em comum aí nesses esquemas, as intermediadoras, elas pertenciam a amigos ou até a parentes do Ricardo Barros, o líder do governo na Câmara Federal. Então, se esses esquemas tivessem dado certo, nós teríamos um problema duplo, um problema relacionado ao desvio de dinheiro, que seria com certeza aí na casa dos bilhões. Estima-se que tendo a Precisa como intermediária e aquela outra empresa de Maringá, que eu esqueci o nome, também como intermediária, Belcher. a gente estaria, a Belcher, a gente estaria falando de mais ou menos um terço do valor que seria recebido por essas empresas para fazer esse serviço de trazer para o Brasil e fazer a distribuição das vacinas, a venda para o Ministério da Saúde, que, convenhamos, né, é um serviço barato. Hoje a gente entendeu que quem faz a distribuição para o público dessas vacinas é a VTC Log, né, e deveria ser uma empresa própria, que fazia até 2018, mas o Ricardo Barros tratou de cortar essa empresa. Então seria muito dinheiro para pouco trabalho. E daí, a partir do momento em que esse dinheiro não está com agente público, está com uma empresa privada, fica muito difícil rastrear para onde vai esse dinheiro. Fica muito difícil entender o que eles fariam com esse dinheiro. O quarto mérito da CPI se relaciona com o escabroso plano de saúde Prevent Senior, que basicamente largava os pacientes para morrer em nome do lucro. Essa descoberta, ela acende um alerta sobre todo o sistema de saúde suplementar, sobre todos os planos de saúde, sobre a lógica que rege esse setor. E esse tipo de absurdo, se não fossem alguns médicos denunciar para uma advogada, sofrendo ameaças para isso, eles não sairiam de lá. Isso é absurdo e faz a gente pensar não só sobre a Prevent Senior, mas sobre como funciona esse sistema e sobre como esse sistema de saúde suplementar no Brasil hoje pode ser pernicioso para garantia da vida dos pacientes. E hoje a gente está falando de mais de um quarto dos brasileiros acessando esses serviços de saúde suplementar. É muita coisa para a gente não ficar preocupado com eles. No decorrer da CPI, a gente teve pelo menos 2 casos de preconceito escancarado. Teve o caso da Simone Tebet, chamada de descontrolada justamente no momento em que fazia uma exposição super embasada em documentos, em números, super técnica. E aí teve o caso do senador Fabiano Contarato, alvo de um ataque homofóbico. Olha, em ambos os casos houve uma reação, houve uma onda de solidariedade às pessoas atacadas. O Leonardo Rossato, ele considera que isso é uma vitória da CPI, porque esses episódios, acontecendo onde eles aconteceram, ganham algum destaque e servem de algum jeito para educar o conjunto da sociedade. Isso vai aparecer no Jornal Nacional, isso vai aparecer nos lugares que furam a bolha, ele vai aparecer para todo mundo. E vai fazer, assim, óbvio, não vai ter efeito. Vai ter gente que vai se resguardar no seu machismo, vai ter gente que vai se sentir atacada no seu machismo e vai se tornar ainda mais machista. Vai falar, não, tinha que atacar mesmo. Mas tem gente que vai pegar e vai olhar para aquilo e vai falar, poxa, então, assim, eu não posso fazer isso em casa também. Vai entender, porque, assim, existe toda uma questão didática aí. A partir do momento que a sociedade está falando que a piada homofóbica é condenável, mesmo nas suas redes sociais, a partir do momento que a sociedade está falando que você interromper uma mulher e tentar desmerecer o trabalho dela é condenável, você tem um efeito cascata que faz as pessoas ao menos começarem a pensar.
O sexto e último sinal de vitória da CPI é a reversão possível de um sentimento antipolítica que reinou no Brasil. Durante muito tempo nós percebemos os processos políticos como a origem de todo o mal em nossa sociedade. Falou-se em exterminar a velha política e essa rejeição, olha, ela é parte do que nos trouxe o Bolsonaro, vamos combinar. A CPI ajuda a mudar esse cenário porque é através de um processo político que o Brasil descobre a própria verdade, que o Brasil desvenda os horrores da pandemia. Esse pode ser o despertar político de muita gente. Quando você começa a trazer notícias positivas, essas pessoas começam de fato a virar exemplo para as outras pessoas, mesmo que você não vá votar nelas. Então começa a inspirar outras pessoas que agora são jovens, que estão começando a participar agora, a se envolverem na política. Ou seja, o que um Randolph ou um Alessandro Vieira estão fazendo no Senado, você pode fazer na tribuna livre da sua Câmara Municipal. A articulação que eles fazem ali no grupo deles dentro do Senado, você pode articular dentro da sua cidade, articular ali, reunindo pessoas com causas comuns. Isso acaba tendo um efeito no médio e no longo prazo super positivo, porque leva as pessoas de fato a se engajarem, e há uma necessidade de engajamento. E até então você via muita gente se engajando de 2 anos para cá, mas se engajando aquele engajamento pesado, tipo, eu preciso fazer alguma coisa porque o Bolsonaro ele está destruindo tudo, mas eu não faço a menor ideia de como fazer. E daí chega a CPI, você começa a ter direcionamentos, ainda que não perfeitos, de como fazer isso. O texto do Leonardo Rossato, que embasou esse vídeo e também a nossa conversa com ele, é uma leitura instrutiva e muito rápida também. Pode ser ideal para você enviar para aquelas pessoas que, ao pensar na CPI, ainda falam em circo ou em pizza. Ali tem o que eu chamo de superpoder de síntese. Para continuar fazendo conteúdo e, quem sabe, expandir o projeto, o Meteoro depende de contribuições. A chave Pix do canal é essa aí, pixmeteoro@gmail.com. Você pode ajudar, mas claro, só se você quiser. Muito obrigada por ver esse vídeo até o final.